Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz que você está nos acompanhando mais uma vez. Tome seus assentos que nós vamos iniciar. Bom, no mês anterior nós finalizamos a série Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Se você não assistiu, entre na nossa playlist aqui no YouTube e assista todas as aulas. São aulas com bastante conteúdos e, como eu disse, bastante práticas. Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal aqui em cima, ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que a gente lançar. Eu quero que você também curta o nosso conteúdo, porque isso nos ajuda na divulgação, e que você comente, dando sugestões, sejam dúvidas, elogios, críticas, porque isso ajuda a personalizar o conteúdo, e que você compartilhe esse conteúdo, seja para pessoas aqui da nossa igreja, seja pessoas para fora. Nosso objetivo é fazer com que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a propagar o Evangelho. Bom, nesse mês de fevereiro nós daremos início ao estudo do livro de Gálatas do Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer uma introdução, fazer um breve resumo do contexto histórico e também vamos iniciar o primeiro capítulo. Então, nessa aula e nas que estão por vir, eu peço que você pegue sua Bíblia, abra no livro de Gálatas para que você vá acompanhando a aula enquanto ela for sendo ministrada, ok? Bom, o livro de Gálatas, primeiramente, ele é uma dinamite, conforme afirma Timothy Keller. Ele traduz uma alegria e liberdade. E por que disso? Porque ele nos traz de encontro ao Evangelho puro. Muitos de nós achamos que o Evangelho ele precisa ser transmitido para aqueles não convertidos, os que ainda não creram e aceitaram Jesus Cristo. Contudo, o Evangelho ele é para todos nós, para todo momento, para a vida toda. Independente se você é não convertido, independente se você já se converteu, nós precisamos estudar, nós precisamos refletir, nós precisamos aprender mais e tudo sobre o Evangelho. Quando nós afirmamos isso, nós estamos dizendo que o Evangelho ele é o ABC da doutrina cristã, mas não, ele é todo o alfabeto, ele é o abecedário inteiro. Ele não é apenas uma porta de entrada para o reino, mas ele também é uma diretriz de como nós devemos viver como participantes do reino do céu. Paulo demonstra que o que está gerando problema espiritual na Galácia não é apenas a falta de obediência a Deus, mas é a própria falta de confiança em Deus, no seu amor, na sua graça, na sua salvação. Nós veremos Paulo enfatizar como o Evangelho é um favor imerecido e ele é tudo por meio da obra de Cristo e somente isso. Ele exorta as pessoas a resolverem seus problemas, não apenas se tornando melhores cristãos, mas ele também vai demonstrar como refletir o Evangelho e deixar com que as implicações do Evangelho alcance todas as áreas da nossa vida, vai fazer com que nós caminhemos de uma maneira melhor. Ele fala que o Evangelho é o nosso tudo e o nosso todo. Ele implica em todas as áreas da nossa vida, como eu estou enfatizando aqui também. O Evangelho nos faz enxergar a nós mesmos, a nos olhar no espelho, a enxergar o quanto pecador nós somos. Mas ao mesmo tempo, ele nos faz a olhar o quanto nós somos amados e aceitos por Cristo como nós nunca imaginamos. E o final da estuda dessa epístola, eu espero profundamente que nós possamos ir de encontro ao Evangelho e que ele possa explodir no nosso coração, queimar no nosso coração. Se você nunca teve o coração queimado pelo Evangelho, que ele o faça após essas aulas. E se você deixou com que isso esfriasse no seu coração, isso possa voltar a explodir as suas emoções, a sua consciência e tudo que te envolve. Bom, o resumo do cenário histórico. Bom, essa é uma das cartas que Paulo escreve a uma das igrejas que ele implantou.
Acredita-se que ela foi escrita 50 anos depois de Cristo, isso é o que os principais historiadores acreditam. E nós temos três dados que nós precisamos entender, que nos ajuda a entender a epístola como um todo. Bom, a primeira delas é a divisão social e racial. Nós sabemos que os primeiros cristãos de Jerusalém eram judeus. E à medida que o evangelho foi se espalhando por todo o mundo, foi alcançando os gentios. Contudo, na Galácia existia um grupo de mestres que estavam tentando impor práticas, da lei mosaica, como práticas a respeito do alimento, a respeito da circuncisão, como requisito para que eles fossem plenamente aceitos por Deus. Isso é um dos pontos em que Paulo vai refutar constantemente durante toda a carta. Um segundo ponto é que, ao Paulo enfatizar essas desuniões que haviam ocorrendo e as confusões acerca do evangelho, ele insiste que essa ideia de que era necessário Cristo e algo mais para ser plenamente aceito por Deus é algo completamente inaceitável e está categorizada como um outro evangelho. O primeiro ponto está na abertura da carta de Gálatas, porque nós percebemos um tom meio de surpresa e ao mesmo tempo zangado de Paulo, porque após as saudações ele logo já diz: estou admirado, diferente de várias outras cartas no Novo Testamento. Bom, mas o que gera isso em Paulo? Primeiro, nós vemos que os cristãos recém-convertidos estão abandonando o verdadeiro evangelho e estão perturbados, conforme afirma Paulo no versículo 7. A segunda coisa é que o alvo da fúria de Paulo está naqueles que estão desvirtuando o verdadeiro evangelho e pregando o evangelho falso. E ainda mais, no versículo 6 ele afirma que os cristãos de Gálatas estão abandonando o Deus que os chamou, e isso é muito grave. E assim, é entendível que eles não entendessem a grande implicação que é pregar um evangelho que afirma para que nós possamos ser aceitos é necessário Cristo e mais alguma coisa. Principalmente porque eles entendiam que deviam agradar a Deus. Mas isso é de tamanha gravidade e de tamanha importância que traz Paulo a usar essa linguagem de tão incisiva e até mesmo meio que brava, como a gente disse, zangada. Então a gente poderia se questionar, ou mesmo a igreja de Gálatas poderia se questionar: quem é Paulo para falar isso, para agir dessa maneira? Nós entendemos que Paulo é o apóstolo, versículo 1. Ele é um homem enviado por uma autoridade divina imediata. Paulo, nesse capítulo, ele faz questão de afirmar que não foi homem, não foi nenhum outro apóstolo, mas foi o próprio Deus, o Jesus Cristo ressurreto, que o ensinou e o comissionou. Nós vemos isso lá em Atos 9, 1-19. E no versículo 8 e 9, nós vemos que Paulo foi enviado com uma mensagem divina e específica, qual seja o evangelho, qual ele está defendendo nessa carta. Portanto, essa mensagem, o evangelho, ela é para exortar a todos, ela é medida de balança para todos, para a igreja, para qualquer homem, para qualquer um, porque ela é uma verdade imutável, é uma verdade, uma mensagem na qual não pode ser retirada nada e na qual não pode ser acrescentada nada. Ela não pode ser alterada nem mesmo pelos apóstolos, por ninguém, porque ela não é fruto de um exercício mental, de um estudo, de uma reflexão de Paulo. É uma revelação do próprio Deus e não pode ser alterada de maneira nenhuma. E isso justifica o fato de Paulo estar apenas cumprindo a missão na qual ele foi comissionado. Então é plausível nós nos questionarmos então, o que é o Evangelho? E Paulo, nesses primeiros versículos, neste capítulo, ele faz um esboço breve, nós conseguimos identificar as características do Evangelho dele.
Primeiro, quem somos? Nós somos impotentes e perdidos. Não se pode livrar alguém se essa pessoa não está perdida ou impotente. Nada o que somos ou o que façamos é possível de nos salvar. A segunda pergunta é: quem é Jesus? Ele é o libertador, versículo 4. Jesus, ele é mais libertador do que mestre. Se alguém está se afogando no mar, nós vamos jogar um manual de natação para ela ou nós vamos jogar uma corda para que ela se salve? Essa é uma analogia que nós pensamos, onde Jesus, ele é mestre, mas ele é o libertador em seu absoluto. O que Jesus fez? Ele se entregou pelos nossos pecados, versículo 4a, primeira parte. Ele é um sacrifício, através de um sacrifício substitutivo. Ele não apenas nos comprou uma segunda chance com a possibilidade de nós perdê-la novamente. Ele fez tudo o que nós não poderíamos fazer, de modo que nós nunca poderemos retroceder para a condenação a partir do momento em que nós aceitamos Ele como nosso único e verdadeiro Salvador. E o que o Pai fez? Deus aceitou a obra de Jesus Cristo, ressuscitando-o entre os mortos. Versículo 1. Dando-nos graça e paz. Versículo 3. A qual foi por mérito de Cristo e somente por Ele. E por que Deus fez? Ele fez isso tudo motivado por graça, não por algo que nós fizemos e nem mesmo por um pedido de socorro. Se nós tivéssemos a possibilidade de pedir socorro em nossas transgressões, então nós teríamos parte em nossa salvação. Mas nem nisso nós conseguimos. É por meio apenas segundo a sua vontade, a partir do momento que Ele mesmo identificou a nossa perdição e a nossa necessidade. Versículo 4. E em sua graça, apenas nela, Ele planejou algo que nós não tínhamos nem a capacidade de perceber. E é por isso que, versículo 5, Jesus é o único digno de receber toda a glória para todo sempre. O evangelho verdadeiro pregado por Paulo, portanto, é esse em que o chamado, o plano, a ação, a obra são todos segundo a vontade do próprio Deus, por meio da sua ação, não dependendo nada, absolutamente nada de nós. Sabe, e essa verdade do Evangelho é que está no cerne, é o que nos incomoda profundamente, porque nós adoramos ser os nossos próprios salvadores. E por isso que mensagens de autossalvação são tão atraentes para nós. Seja elas religiosas, como siga as regras e você ganhará a bênção. Ou verdades mundanas, conquiste essas coisas e então logo você verá a bênção. Isso não é uma mensagem que está no cerne do Evangelho. O Evangelho vira isso e nos faz ver que nós somos completamente impotentes e que a salvação que Jesus nos oferece é maior do que nós poderíamos desejar, imaginar ou querer. Nós vamos para um outro ponto que é: a revisão do Evangelho é igual à reversão do Evangelho. O Evangelho bíblico da graça é muito precioso e os mestres de Gálatas estavam o distorcendo. E Paulo nos mostra que qualquer mudança, por mais pequena que seja no Evangelho, o faz se tornar em algo que não é o Evangelho verdadeiro. Versículo 7, nós podemos ver isso melhor na versão NVI. Mas como eles estão distorcendo? Paulo afirma que nós somos chamados pela graça, versículo 6. Ele nos chamou e não foi o contrário. Ele nos aceitou mesmo sem merecer. E essa é a ordem. Ele nos aceita e nós o seguimos. Nós não podemos alterar essa ordem. Os sistemas religiosos tentam inverter essa ordem e é o que aconteceu. Nós temos que dar algo para que ele nos aceite. Então, ao acrescentar critérios da lei mosaica como a circuncisão, como condicionantes da nossa salvação, como eu disse no versículo 7, isso reverte o Evangelho, ou seja, reverte a ordem da qual o verdadeiro Evangelho prega. E, portanto, Paulo resolve escrever essa carta para exortar essa atitude de
distorcer o Evangelho. Mas apesar do Evangelho ter sido escrito 50 anos depois de Cristo, há tantos anos atrás, essa mensagem ainda continua atual, porque nós ainda temos perdido o Evangelho nos dias de hoje, infelizmente. Paulo condena todo ensino que não seja pautado no fato de que nós pecamos demais para contribuir com a nossa salvação e que somos salvos pela fé na obra de Jesus Cristo e mais nada. E nós podemos trazer aqui 3 perspectivas que distorcem esse verdadeiro evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje. O primeiro é a ideia de que você é salvo por meio da sua entrega em Cristo, somada às crenças e ao comportamento certo. Nesse pensamento é muito fácil a gente rejeitar a graça e fazer com que as pessoas pensem que elas devem primeiro gerar um alto nível espiritual para que elas garantam a presença de Deus e permaneçam salvas. É um ensino no conceito de que nós somos salvos pelo nível da nossa fé e não por intermédio da nossa fé. Que nós somos salvos pela intensidade da nossa fé e não pelo objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que nós somos salvos pelo nosso desempenho e não Cristo, o nosso Salvador. O segundo delas é comum em igrejas com pensamento liberal, que ensina que não importa o que você crê ou em quem você crê, importa que você seja uma pessoa amorosa e seja uma pessoa boa. Esse ensinamento afirma que apenas as boas obras são suficientes para nos salvar e nega ou torna desnecessária a morte de Jesus. Afirma ainda que as pessoas más não têm esperança nenhuma. Mateus 22:10, tornando a oferta do Evangelho algo exclusivo e não algo inclusivo. Além disso, ela afirma que a graça não é necessária, sendo as pessoas capazes de salvar a si mesmo e, portanto, sendo dignas de alguma glória. E ainda evita que as pessoas enxerguem o seu pecado, tornando assim a graça algo nada transformador. O terceiro é encontrado em igrejas intolerantes ao extremo, com imposições de regras como vestimentas, alimentos e observâncias ritualísticas. Essas igrejas muito tradicionais, muito rigorosas, que impõem o que é certo no seu namoro, que você deve, como eu disse, que você deve comer, que você deve fazer, são como condicionantes, da nossa salvação e do alcance da graça de Deus, são exemplos da própria igreja de Gálatas nos dias de hoje. E diante de tudo que nós temos visto, nós podemos nos questionar: é o Evangelho que nos conduz ou nós que conduzimos o Evangelho? E no versículo 8 nós vemos que Paulo afirma que até a sua autoridade apostólica provém do Evangelho. Ele diz para que os Gálatas avaliem todas as coisas a partir do verdadeiro evangélico bíblico e pregado por Paulo e não o contrário. A Bíblia é que julga e fundamenta a igreja, não é a igreja que julga ou fundamenta o Evangelho. Não julgamos a Bíblia e o Evangelho a partir dos nossos sentimentos e convicções, mas nós julgamos as nossas experiências a partir da Bíblia. E Paulo diz aqui no versículo 8 que se até mesmo um anjo descer dos céus, aparecer na sua frente e tentar te ensinar o Evangelho que difere do Evangelho que nós somos salvos somente pela fé e somente em Cristo, nós temos que colocar esse anjo para correr na hora. E por fim, nós podemos nos questionar de tudo que nós dissemos até agora: por que isso importa? Por que essa mensagem importa? E aqui eu tenho 3 pontos. Primeiro, seguir outro evangelho significa que você está se desviando daquele que o chamou. Versículo 6. Abandonar o evangelho, o verdadeiro evangelho, é abandonar o próprio Cristo. E é por isso que é importante nós conhecermos a teologia e a doutrina, porque uma compreensão diferente da doutrina, uma compreensão errada da doutrina, nos leva a uma compreensão também errada de quem Jesus é. E nós devemos insistentemente buscar conhecer a Cristo, aquele
que nós buscamos ser a imagem e a semelhança. Segundo, o outro evangelho não é de fato o evangelho, versículo 7. Como nós dissemos, e aqui enfatizo na conclusão, o evangelho não pode ser alterado nem sem se perder. Se nós mudarmos, por mais pequena que for, nós vamos alterar tudo dele. É como um vácuo. Não tem como um vácuo não ser 100% sem o ar. Se entrou um pouco de ar, já não é mais vácuo. O evangelho é assim. Você é salvo pela graça, por meio da obra de Cristo e nada mais. E nada mais. Se acrescentar qualquer coisa nisso, nós já perdemos tudo. Você o reverte, como Paulo nos exortou. Terceiro, o outro evangelho produz maldição, versículos 8 e 9. Isso quer dizer que alterar o evangelho é brincar com a vida e morte eternas. E de uma maneira mais prática, até em segundo plano, que significa que o medo, a ansiedade e a culpa e esse sentimento de maldição, né, que é sinônimo de condenação, vai estar sempre acompanhado aos outros evangelhos, mesmo nessa vida. E isso é evidente, esse sentimento de culpa, sentimento de medo, ele não está presente nesse verdadeiro evangelho, e nós vemos muitas pessoas que têm crido nesse outro evangelho e têm pautado a sua relação com Deus através desses sentimentos, e não um sentimento de alegria, gozo e liberdade. Percebemos, portanto, porque Paulo está usando essa linguagem que nós dissemos lá no início, essa linguagem ríspida, essa linguagem preocupada, essa linguagem raivosa, entre aspas, porque o assunto é muito sério. Está em jogo a reversão do evangelho, que é o nosso conhecimento de quem Cristo é, o nosso conhecimento a respeito da verdade e o destino eterno das almas. Por aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Nós estamos dando início a essa série, então que você nos acompanhe durante toda ela, até o fim, para que, novamente, como eu sempre digo, você tenha um entendimento completo. Uma boa semana, que Deus os abençoe e até domingo que vem.